Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e no vídeo de hoje eu resolvi trazer uma reflexão acerca de algo que eu estava pensando esses dias. Sobre o livro de Jó, um livro que a gente acompanha as provações, as dificuldades que Jó enfrenta em sua vida, e algo me fez refletir sobre o porquê dessa história estar na Bíblia e a importância que essa história tem até para nossa vida como cristãos. Então, quando a gente lê a história de Jó, logo no prólogo, né, no capítulo 1, no versículo 1 diz: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Quando a gente lê isso, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a gente vê que Jó ele era um cara que ele fazia de tudo para agradar a Deus. Então ele era um homem íntegro, ele vivia de forma reta, correta, temia a Deus e buscava sempre se manter afastado do mal. Só que a gente sabe que na história de Jó mesmo, ele sendo tudo isso, ele não deixou de ser provado, ele não deixou de passar por um deserto, né, por uma situação de grande dificuldade. E o que me chama mais atenção nessa história, na realidade, quando eu lia antes, né, de fazer essa reflexão, todas as vezes que eu li a história de Jó, eu ficava com muita pena de Jó, porque eu ficava pensando, por que Deus permitiu que Jó passasse por todas essas dificuldades? De perder família, perder bens, perder a própria saúde, né? Chegar na situação de os animais lamberem as suas feridas e tudo mais. E se ele era um cara que ele fazia tudo para agradar a Deus, para mim não fazia muito sentido isso. Mas, quando a gente chega ao fim da história de Jó, lá no capítulo 42, algo me chama muita atenção e me desperta para o verdadeiro entendimento que eu preciso ter dessa história. Quando a gente lê o livro de Jó, então, a gente sempre tem essa visão, por que Deus permitiu que ele passasse por todas essas dificuldades, por todas essas provações, né? Sendo acusado pelos amigos de ter pecado contra o Senhor, quando na realidade, no próprio início da história de Jó, a gente lê que ele não tinha feito nada de errado, que na realidade aquilo ali foi uma permissão de Deus para a vida dele, todas as dificuldades que ele passa e tudo mais. E só que daí quando tu chega no capítulo 42, tu entende o porquê de Deus ter permitido que Jó passasse por todos aqueles sofrimentos, por todas aquelas situações. No capítulo 42, no versículo 2, Jó, né, responde ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. E lá no versículo 5 e 6, ele fala: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Quando eu leio isso, eu chego à seguinte conclusão. Muitas vezes, Deus permite que a gente passe por dificuldades, por provações, por desertos, por momentos difíceis nas nossas vidas. Porque talvez, no momento em que a gente está vivendo, a gente não conheça Deus de maneira profunda, de maneira plena, da maneira com que Ele deseja ser conhecido. E a partir do momento em que Jó passou por todas essas provações, ao final dessas provações, ele percebeu que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas ele não conhecia plenamente o Senhor, ou seja, ele não sabia do poder de Deus, da magnitude de Deus, da plenitude de Deus, de quem Deus realmente era. E ao final da sua história, quando ele percebe tudo e Deus vai falando todas as coisas que ele faz, que ele deixa de fazer e tudo mais, que Jó chega no final das suas dificuldades, ele percebe que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas que foi através dessas dificuldades, através dessas provações, que ele passou a conhecer Deus verdadeiramente. Ele deixou de conhecer Deus só de ouvir falar e passou a conhecer Deus, a ver Deus, né, com os próprios olhos. Então, eu acho que a principal moral que a gente pode tirar da história de Jó é que muitas vezes Deus ele nos permite passar por dificuldades, por desertos, para que a gente possa se apegar mais nele e para que a gente possa deixar de conhecê-lo só de ouvir falar, para que a gente possa conhecê-lo e ver ele com os nossos próprios olhos, ver o seu agir na nossa vida, para mostrar pra gente que a gente depende única e exclusivamente dele, que ele pode todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os tempos. Ele é Deus, ele não falha e ele tem poder sobre todas as coisas e nós precisamos, né, buscar nele as respostas para as nossas dificuldades e nas nossas provações, mais do que nunca, fazer igual Jó, que mesmo passando por todas as dificuldades,
se manteve firme, fiel e não amaldiçoou a Deus e nem se virou contra Deus. Na realidade, ele passou por tudo que passou e provou no fim da sua vida que ele precisava, de certa forma, passar por aquilo para que ele pudesse encontrar a plenitude do conhecimento do Senhor. E o mais bacana de acompanhar, né, é que no fim o Senhor abençoou Jó, na segunda parte da sua vida, muito mais do que na primeira. E que a gente possa tirar isso de lição. Às vezes a gente passa por provações. Essas provações, elas têm como objetivo forjar a nossa fé, permitir um crescimento, um amadurecimento espiritual. E que a gente possa sempre lembrar que Deus, ele nunca faz nada para nosso mal. Ele não quer ver a gente em dificuldades, que na realidade muitas vezes a gente mesmo que se coloca nessas dificuldades, mas que ele está lá, ele é fiel e que assim como Jó, ele pode nos resgatar e transformar. Ele pode fazer com que aquela situação difícil ela venha a ser superada e que a gente possa vivenciar coisas muito mais maravilhosas e muito mais bacanas que vêm da vontade dele. Então eu espero que esse vídeo possa ter te abençoado, que você possa tirar essa reflexão de que muitas vezes a gente passa por dificuldades, mas que ao invés de a gente olhar com um olhar de tristeza, um olhar de desânimo, ou muitas vezes a gente querer se voltar contra Deus, questionar por que Deus permite que eu passe por isso, e que a gente possa aceitar. Muitas vezes essas provações elas vêm para moldar a nossa vida, para nos ensinar algumas lições, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que Ele chama segundo o seu propósito. Então que a gente possa sempre se lembrar disso. Por mais difícil que seja a situação, Deus faz tudo cooperar para o bem. Eu espero que esse vídeo te abençoe. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!